Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E dessa vez teremos um vídeo que vai tratar sobre a farmacologia, ou seja, a toxicologia, e na parte daquela continuidade da absorção, daquela reação da toxicocinética, mais precisamente. Vamos trabalhar com a toxicocinética e também com a farmacocinética, porque ambos têm uma correlação, ambos tratam de movimentação do fármaco. Mas agora, nessa aula, vamos dar um enfoque maior para a continuidade, porque nas últimas aulas apresentamos a absorção, apresentamos também a distribuição e agora vai ser trabalhado dentro dessa aula a questão da biotransformação. O primeiro detalhe que eu queria trazer seria a diferença entre metabolização e biotransformação. A biotransformação ela se difere da metabolização porque ela tem a ver com a degradação, ou seja, com a modificação de substâncias que são diferentes, que são exógenas ao corpo, são estranhas ao corpo humano. O corpo humano não as conhece. Então ele precisa de trabalhar ela para deixar ela menos tóxica e também para excretar ela. Já a metabolização ela ocorre com substâncias internas. Por exemplo, a anandamida ela pode ocorrer dentro da substância anandamida, ela pode ser metabolizada. Algumas substâncias que o corpo, por natureza, ele já produz. E as hemácias também são metabolizadas, elas são degradadas no fígado e podem ser excretadas de maneira facilitada. Mas então, falando nisso, qual é o teor, qual é o foco principal da biotransformação? Eu digo a vocês que a função essencial da metabolização ou da biotransformação é reduzir os efeitos farmacológicos da substância e também deixar ela mais hidrossolúvel. Mas por que isso? Por que deixar ela hidrossolúvel? Porque a urina, como já sabemos, ela é líquida, ela possui água. Então semelhante dissolve semelhante. Então para mim conseguir excretar pela via renal e produzir urina diluída, ou seja, para mim conseguir solubilizar a substância e excretar ela pela urina, eu preciso principalmente de que essa substância seja hidrossolúvel. E é isso que a metabolização faz, deixa ela mais hidrossolúvel. As substâncias lipossolúveis, elas ficam hidrossolúveis, ou abaixa a lipofilicidade dela. Agora sobre a primeira passagem, é claro que quando a gente consome uma substância, independente variando de acordo com a via de administração, é possível ter um primeiro contato, o primeiro contato da droga com o corpo acontece, é intermediado, ou seja, o primeiro local que a droga consegue enxergar é o fígado, ou seja, ele passa primeiro por um metabolismo de primeira passagem. Mas não acontece em todas as vias, porque algumas vias é já injetado diretamente nos vasos sanguíneos, no seu local de ação. Há exemplo por exemplo, a via endovenosa, a via intraarterial, ela não possui esse requisito de passar pela primeira passagem, pelo metabolismo de primeira passagem. Nem mesmo a via sublingual, ela também não tem essa possibilidade. Dessa forma, mas agora vamos aprofundar no que seria o metabolismo de primeira passagem, ou a biotransformação de primeira passagem, que é nada mais nada menos que a interconexão, porque os vasos sanguíneos que irrigam o estômago, por exemplo, eles possuem uma parada, eles conduzem o sangue venoso, o sangue rico em gás carbônico, para um órgão intermediário entre o destino final, que seria os pulmões, coração, melhor dizendo, porque do coração vai partir para o sistema do organismo inteiro. Então, antes disso, como intermediário, ele passa pela circulação porta-hepática. O nome já é muito sugestivo, porque essa circulação ela não vai diretamente para o coração, mas sim ela tem um intermediário, que é o fígado, um órgão intermediário.
Dessa forma, vai já ser realizada uma metabolização de primeira passagem. E essa metabolização é responsável por reduzir a quantidade de fármaco disponível. Por exemplo, eu vou administrar uma certa quantidade de paracetamol por via oral. O estômago vai captar ele, vai absorver ele. Como já vimos, tem alguns fatores que ajudam nessa absorção. Depois disso, vai entrar na circulação porta-hepática e vai ser metabolizada. Mas a porção não metabolizada que vai ser efetiva, que vai ter os efeitos farmacológicos. Então, você percebe que vai existir uma redução da quantidade administrada. Por isso que é importante verificar qual a porcentagem que vai estar biodisponível depois da circulação, depois da metabolização de primeira passagem. Porque essa porção vai ser a que realmente vai ser aproveitada e vai produzir os efeitos farmacológicos. Agora, avançando um pouco, tem um questionamento a fazer. Qual é o órgão principal de metabolização dentro do nosso organismo? A resposta para essa pergunta, ela vai ao encontro de uma premissa, que seria qual é o órgão que possui maior quantidade de enzimas metabolizadoras. É o fígado. Então essa é a nossa resposta. O fígado, ele vai ser o órgão responsável porque ele possui algumas vesículas. Ele possui alguns tipos, algumas células microssomais que tem vesículas que dentro da organela chamada retículo endoplasmático liso possui algumas enzimas da família do citocromo P450, que é importante para fazer essa metabolização, principalmente a de primeira passagem, e também a de fase 1. Agora, mas outros órgãos, isso não exclui a possibilidade de outros órgãos do organismo também se fazerem essa metabolização, como é o caso do estômago e da pele, mas em menor grau. Não tem uma predominância. O que predomina é a metabolização por parte do fígado. O fígado é tão importante que quando a função do fígado está deteriorada, a metabolização e os efeitos tóxicos, eles são encontrados e existe bem mais probabilidade de acontecer efeitos tóxicos. Agora sobre as fases da metabolização. Existem duas fases. A primeira fase é a fase 1, também chamada de pré-sintética, e também de fase de ativação. Nela é possível dividir, para destrinchar melhor o conteúdo, em 3 reações principais, que seria a oxidação, a redução e a hidrólise, cada uma com uma peculiaridade. Por exemplo, a oxidação, ela vai promover a perda de elétrons por parte da substância em questão. Ela vai diminuir o NOx da substância. Por exemplo, a partir da troca de algum grupo de hidrogênio livre por um oxigênio, ou com a inserção de um grupo carboxila, entre outros. Mas para isso é claro que é necessário uma molécula que vai reter esses elétrons, porque se vai perder elétrons, precisa de ter algum tipo de vitamina ou algum tipo de composto dentro do organismo capaz de pegar os elétrons. Para pegar os elétrons é necessário usar a enzima chamada NADPH. Essa enzima, quando ela está oxidada, ou seja, quando ela perde o seu próton, que seria o hidrogênio, ela fica disponível para conseguir pegar os elétrons livres, ou seja, para interiorizar os elétrons livres do meio que vai surgir. Fazendo isso, ela vai disponibilizar um hidrogênio, ou seja, a molécula, na oxidação da NADPH, acontece a liberação de hidrogênio. E também existe a captação de elétrons depois disso. Portanto, o que acontece? Esse hidrogênio livre ele vai ser oxidado também, porque a disponibilidade de oxigênio em uma oxidação
é muito importante, ela é sem dúvida, a parte essencial para que ocorra a oxidação. Então vai transformar o hidrogênio liberado em água e o restante do oxigênio vai ser utilizado para oxidar a molécula de maneira ideal, com aqueles esquemas que eu acabei de citar. Pode ocorrer também. Agora, sobre a redução também acontece da mesma forma, mas ela não é tão natural quanto a oxidação. A redução, ela vai aumentar o NOx, ou seja, produzir mais elétrons, fazer com que a molécula receba elétrons. Mas por que acontece isso? Porque algumas substâncias elas têm o equilíbrio voltado para a questão para a parte reduzida. E essa parte reduzida ela é hidrossolúvel. Dessa forma, é claro que para ser devidamente excretada, é necessário que se escolha e que o organismo trate de balancear essa reação para o lado dos produtos, para o lado dos reagentes, na verdade. Porque é lá que encontra a forma reduzida da substância e mais hidrossolúvel. Agora, sobre a hidrólise é um processo diferenciado, porque ela vai envolver a água, por isso hidrólise, hidro vem de água, e lise vem de quebra, então vai ser uma quebra. Mas quais substâncias elas podem sofrer hidrólise? Pode sofrer hidrólise os ésteres, uma molécula que tem uma função éster em sua constituição, uma molécula que tem uma função amida em sua constituição, e também as moléculas que possuem outros grupamentos similares a estes, que eu provavelmente vou colocar na tela quais são esses grupamentos. Agora, mas o procedimento para que ocorra a hidrólise é bem importante. Ele acontece principalmente no fármaco, na droga chamada de cocaína. A cocaína ela sofre muita hidrólise porque ela possui um grupo éster em sua constituição. Dessa forma, vai ser criada um metabólito um metabólito característico da reação de hidrólise. Quais são os metabólitos característicos da reação de hidrólise? Seria um álcool e também um ácido carboxílico, ou seja, dois compostos, cada um com uma função orgânica diferente. Um álcool e outro ácido carboxílico. É por isso que a fusão, a interação e a reação entre esses dois compostos é possível o primeiro passo para a formação da substância que tenha o grupo éster envolvido. Esses são os ingredientes da reação, melhor dizendo. Mas a metabolização, ela, em todos os casos, ela é positiva? Eu digo a vocês que não. Ela não é positiva em todos os casos. Ela pode gerar metabólitos ativos, como na fase 1, que é a fase de ativação. Porque para oxidar, por exemplo, é claro que eu vou criar radicais livres. E radicais livres, como já sabemos, são prejudiciais à saúde. E também eles ficam, como esse grupo vai ficar mais polarizado, para ficar polarizado eu preciso por muitas vezes, em alguns casos, ionizar a substância. Então ela vai ficar doida para reagir, porque em uma reação é necessário uma parte nucleofílica e uma parte eletrofílica, uma atacando a outra. Bom, agora voltando ao assunto, existem 3 formatos diferentes de proceder à metabolização. A metabolização ela pode gerar efeitos. Quais são eles? Um efeito de ativação, um efeito de inativação ou um efeito de transformação. Um exemplo de ativação seria os profármacos, como por exemplo os fármacos inibidores de ECA, que seria da enzima conversora de angiotensina. Ou seja, o enalapril ele possui uma porção anterior, que é o enalaprilato, que vai se transformar no enalapril graças à metabolização de primeira fase.
e vai ser ativado, porque é o enalapril que vai possuir a capacidade farmacológica. Então vai acontecer uma ativação. Assim como a morfina na parte, uma droga sintética derivada da morfina chamada heroína, ela possui esse caráter. Ela é a diacetilmorfina. Diacetilmorfina diz que tem dois grupos acetis que possuem morfina. Então, depois de metabolizado, ele vai liberar morfina. Dessa forma, por isso que a heroína ela possui muitas vezes mais efeitos do que a morfina propriamente dita. Porque depois de metabolizada, que ela vai possuir os efeitos prejudiciais, os efeitos tóxicos, ou seja, aquele efeito que vai interagir com os receptores. Não vai ser o fármaco, não vai ser a droga por si só que vai interagir com os receptores, que é os receptores no caso Mi, o Kappa e o Delta. Não vai ser sim o metabólito dele que vai originar morfina, mas morfina em muito mais quantidade, porque a cada droga administrada, a cada composto, eu vou possuir 2 morfinas geradas. Então vai ter esse equilíbrio, essa questão, esse balanço estequiométrico dentro da reação. Então vai aumentar muito a disponibilidade. A bioinativação, ela também é importante e ela acontece com a maioria dos fármacos. O fármaco ele perde sua capacidade farmacológica depois de metabolizado. É o que acontece com a dipirona, por exemplo. A dipirona ela vira um composto diferenciado que é mais hidrossolúvel e consegue ser excretado. Também acontece o mesmo com a cocaína, por exemplo. Ela vai produzir metabólitos como benzoilekgonina, benzoilequigonidina, norcocaína e também o metileno anidroequigonina. Ou seja, são esses são os principais metabólitos que são capazes de inativar. Mas em alguns casos, ela, dentro da mesma cocaína, ela não tem. Às vezes ela produz metabólitos mais tóxicos. Por exemplo, a norcocaína, ela é mais tóxica. Ela produz um metabólito ativo. Então a cocaína dá pra ver direitinho essa parte, esse contraste entre a parte de bioinativação e de bioativação. Enquanto que a norcocaína ela é um metabólito bioativo, a benzoilequigonina é um metabólito inativo, bioinativo. A transformação também é possível, transformar um metabólito ativo de uma substância, partindo de uma substância ativa, produzir outro metabólito ativo. É essa parte da transformação. Agora, avançando a questão, o nosso estudo sobre a biotransformação, precisamos de falar sobre a fase 2. A fase 2, ela é importantíssima porque ela vai inativar a substância. Por quê? Como ela vai fazer esse procedimento? Ela vai contar com alguns aminoácidos como a glicina, vai contar com o ácido glicurônico, ou seja, o glicuronídeo, o ácido mercatopúrico, também vai contar com outras substâncias, a glutationa, por exemplo, que vai ser capaz de pegar aquele grupo que foi formado, aquele grupo orgânico que foi formado, que é ativo e hidrossolúvel, por exemplo, o álcool, grupo álcool, ele vai ser substituído por uma dessas substâncias que eu citei. E essa substância ela é muito hidrossolúvel, mas ao mesmo tempo ela não é ativa, então ela não vai prejudicar o organismo, não vai se ligar em qualquer lugar prejudicando o organismo. Ela somente vai ser hidrossolúvel e não vai ser ativa, perfeito para a excreção. É isso que é feito na fase 2, que seria a fase de inativação, também chamado de fase sintética, porque é produzido, catalisado, existe
o anabolismo é trabalhado, a criação de novas estruturas são necessárias para devida excreção do fármaco. Agora eu já falei sobre as duas fases, mas quais são os fatores que impactam na biotransformação? Ou seja, vai fazer algum estímulo ou uma inibição da biotransformação. O que vai alterar esses parâmetros? Primeiro, eu quero elencar o gênero. O gênero, ou seja, gênero feminino e masculino, o sexo biológico, é capaz de fazer com que certas substâncias tenham predileção para serem metabolizadas por determinado sexo. Por exemplo, o sexo feminino, ele possui uma metabolização menor do álcool do que o sexo masculino, porque devido à testosterona. A testosterona ela é um hormônio principalmente preponderante e muito encontrado em maior quantidade em homens do que em mulheres, que vai impactar na indução ou na quantidade, na saturação e na manifestação das enzimas metabolizadoras do álcool, que seria a álcool desidrogenase e a álcool aldeído desidrogenase. Então, tem esses aspectos. Outro fator importante seria a raça. A raça, é claro que impacta. Por exemplo, os asiáticos, pegando esse mesmo exemplo do álcool, eles possuem uma menor prevalência, eles possuem uma menor manifestação da enzima aldeído desidrogenase e uma maior expressão e uma maior ativação da enzima álcool desidrogenase. O que isso impacta? A álcool desidrogenase ela é responsável por transformar o álcool em um aldeído, acrescentando um oxigênio a ele. Esse processo vai formar aldeído, e o aldeído ele produz uma cor avermelhada na face, um rubor facial. Então, como a expressão dessa enzima é maior, é elevada no povo asiático, é claro que eles vão ter uma repulsa ao álcool, porque o aldeído ele é tóxico, então ele incomoda o organismo, produzindo rubor também. Então, por isso que os asiáticos eles possuem eles preferem se ausentar, eles preferem não consumir bebida alcoólica, porque os efeitos provenientes da metabolização do álcool nessa raça específica é muito elevado, não compensa o prazer envolvido dentro do consumo. A idade é muito importante, porque quanto mais novo, as enzimas da família citocromo P450 elas não estão plenamente funcionais. Então a metabolização ela é parcial, o que vai aumentar a meia-vida da substância e também vai produzir mais efeitos mais proeminentes, efeitos mais visíveis, efeitos tóxicos ou farmacológicos mais impactantes. É por isso que as crianças, por isso que há essa discussão de vacinar crianças. Vacinar crianças, a dose aplicada a adultos não pode ser a dose aplicada a crianças, porque a metabolização dela é distinta, é inferior. Agora, sobre outro fator importante, é a respeito da genética. A genética impacta sim nessa parte, principalmente porque existem 3 tipos de metabolizadores, classificações: metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos e metabolizadores intermediários. Ou seja, tem algumas pessoas que possuem maior metabolização, então é necessário, se for um fármaco que depois de metabolizado fica inativo, o efeito, a dose que eu vou ter que administrar para esse paciente vai ser maior, porque ele vai metabolizar muito rápido. Então ele vai neutralizar os efeitos com uma urgência muito elaborada, uma urgência muito acima da média.
Agora, sobre o metabolizador lento, é o oposto. Se um fármaco, depois de metabolizado, fica inativo, no metabolizador lento, eu vou precisar de administrar uma dose menor, porque ele não, o pouco que já vai ser administrado vai ser muito bem aproveitado, porque não vai ter metabolização suficiente, porque ele é lento na metabolização. O intermediário, ele está entre esses dois parâmetros. Ele não é tão rápido nem tão lento para metabolizar. Então a genética, ela influencia, ela tem um impacto importantíssimo, tem um impacto sem sombra de dúvidas essencial na questão da metabolização. Agora avançando, temos também a questão de doença. As doenças também impactam dentro desse contexto. Imagine que um fígado, que é o órgão, como eu já disse, é o maior órgão do organismo e também possui o caráter de produzir e de metabolizar. Ele possui muitas enzimas microsomais capazes de metabolizar, contidas no retículo endoplasmático liso. Por possuir essa questão, essa quantidade de enzimas, ele vai ser um órgão metabolizador. Imagine se esse órgão estivesse degrenido, ele estivesse necrosado, por exemplo, ou ele estivesse corrompido de alguma forma. Por exemplo, através de uma necrose, uma hepatite, uma esteatose, ou outros quadros clínicos que vão impactar o próprio fígado, as funções hepáticas. É claro que a biotransformação, ela vai ser diminuída e a meia-vida vai ser aumentada, produzindo efeitos mais tóxicos. Então esse é o impacto. Por isso que existe o ajuste de dose para as pessoas que possuem vício, que possuem um fígado deturpado ou comprometido de alguma forma. Agora, sobre a questão nutricional, outro fator impactante é o fator nutricional. Se alimentar bem através de vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina D, é muito importante para garantir o bom funcionamento da metabolização ou da biotransformação. Até porque, para biotransformar, eu necessito de enzimas. Enzimas são nada mais nada menos que proteínas. E para produzir essas proteínas, eu preciso consumir proteínas. É isso que... Então, a ingesta de alimentos, a condição nutricional pode impactar severamente nessa questão. Um exemplo disso, para deixar mais nítido essa ideia, é o paracetamol. O paracetamol, se não existir glutationa suficiente, ou seja, se for administrado uma dose alta de paracetamol, maior que 300 mg por quilo, pode acontecer um efeito tóxico, porque a necrose do fígado, por exemplo, porque o fígado ele não vai conseguir, ele vai fazer a metabolização de fase 1, transformando o acetaminofeno, que é a substância que é o paracetamol, o nome da química, o nome que a química deu para o paracetamol foi acetaminofeno, e aí esse fármaco ele vai ser biotransformado pela fase 1, através da reação de oxidação, e vai se transformar em um aldeído. Esse aldeído, ele é tóxico, então ele precisa de ser mudado, ele precisa de ser convertido em uma nova substância, ou seja, ele precisa passar pela fase sintética. Mas como ele vai passar pela fase sintética se não há a glutationa suficiente para ser conjugada com ele? Por isso que a ingesta de proteínas é importantíssimo para a realização da metabolização, porque senão ele vai ficar saturado, a glutationa, não vai existir glutationa disponível para fazer a conjugação, e o aldeído, que é o metabólito ativo do paracetamol, vai provocar efeitos adversos no organismo. É essa a lógica. A sulfatação também é importante na questão da conjugação. Não é só a glicoridação e nem somente a adição de uma glutationa.
Agora vamos resolver para fixar a matéria e para possuir, para garantir que esse conteúdo vai ficar fixo na sua mente. Vou resolver alguns exercícios simples elaborados por mim mesmo, que tem a lógica de ser certo e errado, e que a gente vai responder agora. Todas as vias de administração passam pela primeira passagem? Errado. Nem todas as vias de administração passam pelo metabolismo de primeira passagem. Há exemplo da via sublingual, muito utilizada para drogas, por exemplo, o LSD, naqueles pinos, naqueles cartuchinhos pequenos. Agora, sobre também a via intravenosa e intraarterial, que também vão possuir uma introdução do fármaco direto na corrente sanguínea, ou seja, direto no lugar onde ela vai ser transportada para o seu lugar de ação. Portanto, não vai existir o metabolismo de primeira passagem, porque ele não vai pegar a circulação porta-hepática e não vai ser metabolizado pelo fígado. Então a biodisponibilidade vai ser bem maior, que é a porcentagem da substância que vai estar disponível para seus efeitos, ou seja, terapêuticos, seja tóxicos. Agora, a segunda questão. Então, falso esse primeiro item. O estômago é o maior órgão do organismo, sendo dividido em lobos e encarrega-se de metabolizar substâncias como catecolaminas. Errado. A segunda parte está até correta, porque lá no estômago pode existir algumas enzimas, por exemplo, monoamina oxigenase, que também possui essa capacidade metabólica. Mas o maior órgão de metabolização e que possui lóbulos é o fígado. O fígado que é o maior órgão. Como eu já disse e bati nessa tecla 2 vezes, que o fígado, ele sim possui muitas enzimas de metabolização. Então, gabarito errado, porque não é o estômago. O estômago possui sim, porque se for pensar bem, o trato gastrointestinal, ele é o maior sistema do organismo, passando até mesmo pela pele, mas alguns consideram que a pele é o maior órgão do organismo, o maior órgão em questão de tecido. Mas o maior órgão metabolizador e que possui lóbulos é o fígado. Agora sobre a questão 3. Os usuários de acetaminofeno e de paracetamol devem ser acompanhados, haja vista superdosagem pode gerar necrose de células hepáticas. É verdadeiro isso. Como eu já disse, o acúmulo de aldeído depois da metabolização de primeira passagem, mais precisamente do metabolismo de fase 1, pode gerar as bezoquinonas, que seriam metabólitos do paracetamol. Metabólitos ativos, metabólitos que prejudicam o organismo, fazendo a necrose tumoral, a necrose hepática. Então está verdadeiro item. Agora a quarta questão e última da nossa lista. Os biocidas são tóxicos que eliminam determinada espécie, como por exemplo roedores, insetos e plantas. Entre eles existem os organofosforados, que são muito aplicados atualmente. Logo, sem a proteção, sem a metabolização, sem a metabolização de primeira passagem, pode ser que sem a devida proteção individual, o organismo ele pode introduzir o organofosforado para o interior do corpo. Mas, entretanto, aí o final do item deixa ele errado, olha. Entretanto, a metabolização ameniza os efeitos, inibindo os seus efeitos tóxicos no organismo. O que é mentira, porque os organofosforados, como por exemplo o malation, o paration, quando eles são metabolizados
pela fase 1, eles ganham oxigênio, se transformando em metabólitos bem mais tóxicos. Então isso daí é uma exceção àquela regra de que toda metabolização vai produzir metabólitos que sejam inativos e sejam hidrossolúveis, porque o paraxon ele é mais ativo e ele prejudica mais o organismo, o paraxon e o malaxon. Bom, em resumo, seria essa a explanação, seria esse conteúdo de hoje. Eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no botão vermelho que vai estar aqui embaixo e também acompanhassem os outros vídeos, que é uma série. Já estamos no terceiro episódio da farmacocinética ou toxicocinética, porque o primeiro foi a absorção, o segundo foi distribuição e o terceiro está sendo a biotransformação. É só clicar aqui no card que eu vou colocar aqui, ou mesmo numa thumbnail que vai aparecer num campo da tela, que vai recomendar os outros vídeos dessa série, para que você tenha o conteúdo fechado, para que você feche o conteúdo de maneira mais adequada, o seu estudo seja melhor, tenha um aumento de performance, o conteúdo na sua forma íntegra. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.